Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm estado a acompanhar. Vejo que são muitas pessoas que acompanharam a primeira parte do vídeo, onde se fala sobre a análise em relação ao desenvolvimento da modalidade, que de facto não existe. Antes, pelo contrário, e está a ser asfixiado. Só isso a gente vê o número de cães que não apareceram para a taça e que não apareceram em campeonato. Portanto, é sinal que é muita, que há uma perca na parte da modalidade. Primeiro, um dos fatores também que eu não abordei na primeira parte é o fator custos. Quem determinou os iluminados que determinaram esta exigência das 3 provas e da taça valer menos que o campeonato, esqueceram-se de pormenores muito importantes, e não foi por falta de aviso, porque eu estava nessa reunião e eu avisei, falei às pessoas, mas há pessoas que simplesmente não gostam de ouvir o contrário e então isto muitas vezes faz aqui uns blocos meio estranhos, que faz com que as pessoas deixem de ouvir. Mas na realidade é que o fator monetário, e nós vamos falar mais dele à frente, importa muito, porque ou se pedir 3 provas para se qualificar para uma taça, se nós tivermos em conta que a cota de sócio da APCPM são à volta dos 30 euros, mais a licença são 25, portanto já vamos em 55, depois 3 provas são mais 20 euros cada prova, portanto 20, 40, 60, 60 mais 55 já vamos em 105, aliás em 125, se falharmos alguma vamos para os 145, portanto além das deslocações, porque depois ainda tem o outro fator que também complica muito, que há muitos anos que eu defendo, tem que se fazer uma separação, uma regionalização do mundo do ringue, porque a realidade é que em Lisboa existem cerca de 10 clubes, mas no Norte existem 1, 2, no Algarve existe 1, 2, e para quem quer vir do Porto para fazer provas em Lisboa, ou quem vai do Algarve para Lisboa para fazer provas, gasta muito dinheiro. Com as viagens, com tudo. As pessoas, quando determinam uma norma, têm que ter consciência plena da norma que estão a determinar. Tal como a história da taça. A taça é ainda mais vergonhoso, foi a razão porque este campeonato decidi não entrar, porque eu achei que ia pactuar com o sistema que promove o compadrismo, promove as ajudas, promove as pontuações de clube, com provas, como nós vamos ver, com pontuações que não são reais, são reais numa prova de clube, mas que não existem se os homens assistentes fizerem o trabalho deles e se o juiz fizer o trabalho criando uma prova verdadeiramente mundo ringue, como o mundo ringue apareceu. Essas pontuações são irreais, toda a gente sabe, quem anda nisto há muitos anos. Hoje os mais novos que chegam, eu não quis falar nisto antes, mas a realidade é que há pessoas que se ousam criticar-me quando estão no primeiro cão do mundo ringue, 3 ou na primeira ou na segunda final, e muitas das vezes levam para um campeonato do mundo e ficam em últimos, nem o junto conseguem fazer, nem o andar ao lado o seu cão faz. Portanto, essas pessoas querem mudar isto, querem inventar, querem fazer coisas que não são reais. E por outro lado, pois há outras pessoas que estão mais velhos, que já vão no segundo cão, mas que o que estão a pensar é como é que eles vão sacanear o sistema e vão ganhar viagens como chefes de equipa, não fazendo minimamente o trabalho deles como chefe de equipa. Sim, porque um chefe de equipa, quando vai a um campeonato do mundo, tem obrigações. Tem a obrigação de fazer a cerimónia de abertura, tem a obrigação de fazer a cerimónia de encerramento, tem a obrigação de acompanhar os concorrentes, tem a obrigação de fazer o cão em branco e de reportar tudo aquilo que os juízes dizem para os concorrentes, que não foi feito, por exemplo, em 2019 não foi feito. Na Rússia não posso dizer, não posso falar porque não estava lá,
mas, porque eu sei, a cerimónia de abertura e a cerimónia de fecho não estava presente, o que é muito grave. Ou seja, depois um chefe de equipa tem que falar línguas, porque num campeonato do mundo tem que se falar várias línguas, e o que nós vimos até agora é que nomeia-se o chefe de equipa para se ganhar votos. Tu votas em mim, eu vou-te dar os meus teus votos, e eu mando-te numa viagem para tu ires representar o teu país e tal. Este sistema assim não está correto. Eu não gosto deste sistema, não consigo rever-me neste sistema assim. Já falámos um pouco sobre a introdução disto. Vamos então agora falar em provas. Vamos ver o primeiro gráfico, o gráfico dos clubes, 2019-2021. Portanto, são vários anos. Estamos a falar, a pandemia não permitiu organizar algumas provas, mas por outro lado houve provas que foram anuladas de uma forma completamente injusta e incorreta. Ou seja, houve provas que anularam, mesmo com clubes querendo dar o nome deles e querendo ajudar a organização das provas, quem tutela a modalidade não deixou organizar. E depois vemos, e só lhes permitindo organizar uma prova, quando depois vemos outros que têm direito a organizar 5. E no final do campeonato, quando ainda há uma data vazia, ainda vão ter mais uma oportunidade de organizar mais uma prova. Ou seja, se já tinham 4, passaram a 5, e isto é algo que não funciona, e algo que não bate certo aqui. Porque é que se há pessoas que se organizaram uma prova e pedem para organizar e lhes é dito que não, há pessoas que não organizaram nenhuma prova e pediram para organizar e lhes é dito que não, e depois essa prova é dada a um clube que organiza 4 e vai organizar a 5ª. Algo está errado. Se nós olharmos, e não tenho nada contra as pessoas, isto não é uma questão de pessoas, não vejam estas críticas que eu estou a fazer como um ataque, de facto, na análise, não tem nada a ver com pessoas. Eu estou completamente alheio dessa situação das pessoas, não quero misturar as coisas, porque se na primeira parte do comentário eu acho cómico pessoas que não conseguem fazer um campeonato do mundo, a não ser ficando em último, que se acham cheios de direitos e de conhecimentos, e vêm criticar pessoas como eu, que já fiz. Esta foi a primeira vez desde 2000 que não fui fazer uma taça, e desde 2001 que falhei um campeonato do mundo até agora. Julguei outros, tanto acho ridículo. Mas esta fase que eu estou agora, a análise que eu estou a fazer dos clubes e das provas, não tem nada a ver com o pessoal, mas a gente, quando olha aqui, vê que de facto há aqui coisas que não batem certo. Ou seja, temos alguns favoritismos que a gente pode olhar e dizer assim, mas porque é que determinado clube, e nós vamos ver, por exemplo, há clubes como o Dogs & Co, o Alpha Dog, o Top Gun, que conseguem organizar 3, 4, 5 provas, e outros só lhes é permitido organizar uma, por exemplo. Não faz sentido nenhum, tendo em conta que 3 provas valem mais do que a taça. A meu ver, há aqui alguma coisa que está profundamente errado. Há aqui alguma coisa que não bate certo nesta forma de estruturar a modalidade. Portanto, quem é que são os presidentes, quem é que são os responsáveis, quem é que são os órgãos sociais desta APCPM, vê-se aqui algum favoritismo nas decisões, que não sou eu, não é uma questão da minha opinião, mas é uma questão da gente olhar para as estatísticas, olhar para os gráficos. Portanto, o gráfico não engana. Há clubes que organizam uma prova e há outros que organizam 3, 4 e 5 provas. Não faz sentido. Desculpa, não faz sentido quando há outras pessoas que querem organizar. As pessoas falam muitas vezes do meu tempo, e o meu tempo foi desde 1996 até 2012, mas de 2012 para a frente eu continuei a ganhar campeonatos na mesma, apesar de já não estar lá. Mas de 2012 até 2018, enquanto os regulamentos estiveram a funcionar, o escândalo não era este. Portanto, havia uma dispersão mais harmoniosa, e lá está, nós às vezes falamos há quem ouse o dedo apontar à monarquia,
e que agora é democracia, mas a democracia afinal está a funcionar pior que funcionava a monarquia, mesmo com pessoas que não era eu. Portanto, a seguir a mim teve o Nuno Gil, teve a Cláudia Miranda, voltou a estar, penso, o Nuno Gil e depois outra vez a Cláudia Miranda, mas são pessoas que não fizeram este tipo de expressões assim tão exageradas, por assim dizer. Portanto, algo a gente tem que pensar, e acho que as pessoas deveriam usar isto para pensar sobre o estado da modalidade, pensar sobre como é que são as coisas e o que é que nós teremos que fazer daqui para a frente, porque senão nós o que estamos a ver é que não há muito sentido na forma como as coisas estão a acontecer na modalidade. E é a modalidade que sai prejudicada por este tipo de atuações, por este tipo de fundamentações das formas de aplicar as regras, ou seja, as regras é o que eu vos disse na parte 1, é mais um fator que nós vemos que as regras são, para uns são muito rígidas e para outros a rigidez é zero, ou seja, é o que falávamos, há um clube que organiza 4 provas, e que consegue numa das provas ter pessoas que nem sócios são do APCPM, que era obrigatório, como homens assistentes. Outro clube que também consegue organizar 4 provas e que tem também a mesma situação, e de repente esse organizam mais que os outros que nem sequer que não lhes é permitido sequer organizar uma prova, e cancelaram, por exemplo, a prova do Rui Lourenço, da Best Guard, cancelaram-lhe porque no regulamento não permitia trocar e a comunicação das provas. Ora, a gente olha para a vergonha da comunicação da APCPM em relação à taça, que a taça é comunicada 20 dias antes, não os 30 regulamentares, mas que eles exigem aos outros os 20 e que impõem aos outros os 20. E depois vamos olhar ainda para mais coisas, como por exemplo, só sabemos a ordem, o horário e tudo 2 dias antes. Epá, desculpem, mas é assim, quem quer dar o exemplo nenhum deu. E não ousem falar do meu tempo, porque no meu tempo, até 2012, as provas eram comunicadas 30 dias antes, as taças eram comunicadas 30 dias antes. Portanto, nem vale a pena irem com essa desculpa que não vai resolver. Portanto, e de 2012 até 2018, quando a APCPM foi fundada e agarrou, as taças de Portugal eram comunicadas a tempo e horas. A monarquia podia ser monarquia, mas pelo menos funcionava nesse aspecto. Hoje em dia não funciona nesse aspecto, nem funciona nos outros. Portanto, o que dá muito que pensar e que faz a gente pensar bem que se calhar alguma coisa está errada aqui. Espero que então sigam para a parte 3, onde vamos analisar outros detalhes em relação à Taça de Portugal, por exemplo, que tem a ver com as médias das pontuações, como é que há pessoas que fazem médias, determinadas médias nas provas de clube e depois chegam às provas com uma taça e a gente o que vê é um resultado algo estranho. Nós vamos analisar isso e vamos olhar passo a passo para esses detalhes para que vocês possam compreender melhor. Isto que eu vos estou a falar aqui não visa nada de mais, a não ser que vocês pensem pela vossa cabeça, olhem para os factos. As pessoas devem ser o suficientemente inteligentes, não devem ser carneiros o suficiente para seguirem e se um diz, o outro vai dizer por cima, e se não sejam assim. Nem ninguém que está da minha parte eu lhes peço para ser assim. As pessoas devem pensar pela própria cabeça, devem olhar para os pormenores, para as coisas e pensar, vamos ver as coisas, olhem para as coisas como elas são, olhem para os factos e depois tomem as suas decisões, está bem? E levantem, e a única forma disto mudar e disto ter finalmente a democracia funcionar como deveria, é as pessoas não deixarem que alguém ache que é dono e totalitário do poder. Portanto, as pessoas têm que falar sobre as coisas, e falar é uma coisa que em Portugal, pelo menos até hoje, ainda é livre, e a gente pode falar ainda para mais com factos, não tem problema nenhum a gente falar as coisas e assumir que as falou, está bem? Um abraço e até à terceira parte. Segue-se o vídeo
sexográfico, aliás, desculpem, sexográfico das provas, para vocês analisarem. Do lado direito vocês têm uma escala de números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, onde mostra o número de provas organizadas e portanto, quem são os grupos, ou seja, quem são os clubes que organizaram mais provas e os clubes que organizaram menos provas. Depois, vocês também têm as médias de pontuações dadas ou seja, das pontuações obtidas nesses clubes, e tem um gráfico a laranja, uma linha laranja que mostra o número de provas organizadas. Vocês vão ver para o lado direito clubes que só têm uma prova organizada, depois tem os que têm duas, tem os que têm três, tem os que têm quatro e os que têm cinco. Portanto, e é clarinho como água, não preciso de falar mais, vocês olham para lá e vão ver aquilo que eu estou a falar, não estou a inventar nada, não estou a descobrir sequer a pólvora, só estou a analisar os factos de um campeonato que existe de 2019 a 2021, com a tutela que tem. Portanto, não há grandes coisas a discutir, está bem? Vejam o gráfico e depois digam-me o que é que acham. Ora, aqui temos o gráfico na vossa frente e do lado direito vocês vão ver uma escala de 0 a 6. Depois vêm os clubes que estão do lado direito, são os clubes que seguem aquela linha laranja que mostra que só têm uma prova organizada. Portanto, temos Elite K9, Best Guard, Workdog, Aldeia do Lobo, Caneo Útil. Depois subimos para clubes que têm duas provas organizadas, Fofarush e No Stress. A seguir, Top Gun tem 3 provas, Dog Camp 3 provas, Alpha Dog 3 provas e Dogs & Co 5 provas. Portanto, há aqui uma diferença de forma de aplicar, e sei que havia pessoas que obviamente queriam organizar outras provas e não lhes foi dada a permissão para organizarem provas, e outros permitem-lhes até 5. Depois, a azul, nós vamos ver as médias do que se obtiveram nessas provas de clube. Ou seja, as médias de pontuação, médias gerais. Depois, mais à frente, havemos de analisar caso a caso e etapa a etapa, está bem? É só para vocês compreenderem o global.